Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. O futuro dos portos brasileiros em debate. Seminário Modernização dos Portos. Lanterna na popa e na proa. 30 de agosto. Inscrições gratuitas na internet. @Seminário Porto 2024. Patrocínio Autoridade Portuária de Santos. Apoio Sindifisco Nacional. Estecil Santos e Selfie Logística. 8h47, você está aqui com a Rádio StarNewsSantos.com para todo o planeta, da Baixada Santista, litoral de São Paulo, para todo mundo, através do nosso site radiostarnewssantos.com e através das plataformas, as mais variadas plataformas de rádio, você nos encontra, hein? Vamos citar Radiosnet, Radios.com, Rádio Tudo, e você nos encontra 24 horas no ar. De segunda a domingo você tem aí as nossas informações, muita música, muito entretenimento, curiosidades e aquilo que você quer saber diariamente conosco aqui. De Santos para literalmente todo o planeta, né? Bom dia para você, quarta-feira, 21 de agosto de 2024, hoje, Dia Nacional da Habitação, um sonho de tanta gente, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, ter a sua casa, né? E para muitos é um sonho distante, para muitos é um sonho que não se alcança, e eu já deixo a pergunta no ar. Onde estão as nossas mentes prodigiosas, né, os nossos políticos, né, que outrora diziam não faltarão, né, unidades habitacionais para os brasileiros, e hoje a gente tem aí uma ausência, né, desses planos, e a gente tem muita promessa e falta de moradia para muita gente em vários pontos do nosso país, né? Fica aí para reflexão e quem sabe para a resolução desse problema um dia. Hoje também é Dia Internacional da Recordação e homenagem a vítimas de terremotos no planeta, né? Já tivemos tantos, infelizmente não teremos essa extinção não, pelo contrário, os terremotos são algo que a natureza acaba fazendo com que aconteça e a gente tem que ficar atentos. Como também lembrar, mandar uma saudação especial ao povo da Itália, região de Nápoles, também da Sardenha, a Itália que vive dois problemas, né, hoje, a questão de vulcões, que tem interferido muito no cotidiano. Existem pessoas, por exemplo, em Nápoles, que estão morando na rua, estão morando em praças, porque Nápoles é cercada literalmente por um vulcão. E a qualquer momento, uma erupção, essas pessoas vão ser vítimas disso. Então, para não ficarem nas suas casas, estão dormindo na rua. Quiçá nós pudéssemos ter essa solução também lá na Itália pelas autoridades, né? E muito mais, a gente vai comentar a respeito disso futuramente em nossos programas. Já estamos ao vivo no nosso Facebook, ao vivo do Ponto a Ponto, também na Rádio Star News, daqui a pouquinho também já no YouTube, também você na íntegra vai acompanhar também, e nos aplicativos das melhores plataformas de rádio, como eu citei, em todo o planeta. Lembrando, hein, se inscreva no canal Ponto a Ponto, dê o seu like, é muito importante para esse projeto, não somente crescer, mas esse projeto se consolidar por você, para trazer informações, ouvir a sua necessidade e a sua sugestão de pauta todos os dias. Então se inscreva no canal Ponto a Ponto, sempre saudando a você que participa conosco diariamente. Virgínia, bom dia, às 8h50, já mandando um abraço especial e coletivo, né? Às nossas mulheres valorosas, né? Que sempre trazem informações importantes e logo pela manhã já me vem indagação, o que eu acho, né? Do jogador Cueva, que atuou no São Paulo, atuou no Santos, e a sua esposa acabou aparecendo na imprensa, agredida por ele. Eu classifico bem rapidinho, bandido, criminoso, covarde, e se os clubes tivessem vergonha na cara, não o contratariam mais. Deixa ele sem emprego, deixa ele sem trabalho. Ele é muito esperto, tem muito dinheiro, então se vire. Agora, quando um clube contrata um cidadão como esse, tem vários exemplos, não é só esse não, tá? Não é só esse não. Tem vários jogadores que são levados a delegacias, agridem a sua companheira, não precisa ser a mulher, a esposa, pode ser uma namorada, uma amiga, não importa. A covardia é a mesma, o crime é o mesmo, né? Mas só que aí tem clubes que não, mas foi um ato isolado. Você acha que quem faz uma vez só? Eu acho que não. Então, a gente também pode tocar nesse assunto hoje. Temos uma convidada muito especial no programa de hoje, que é bem grande aqui a construção
da sua capacidade, né? A Paloma Mello, psicóloga clínica, institucional, também do esporte, mestre em educação especializada em psicopatologia fenomenológica, que é tão... Quase um trava-língua, quase um trava-língua. Mas, Paloma, sempre uma honra recebê-la aqui no nosso Ponto a Ponto. Tema bastante crucial, um dos nossos temas hoje, que os ouvintes e vocês, Alencar, e eu tenho acompanhado e tenho falado, e suscitou de muitos questionamentos, o vício nas bets, né, nos jogos online, nessas casas de aposta que estão se transformando literalmente num problema muito sério para todos nós, porque além do endividamento, existe instituição financeira, como o Banco Itaú, que tem apregoado quanto de dinheiro que se desperdiça e é perdido. E, principalmente, junto com o dinheiro, a sua saúde. Pois sem saúde você não consegue fazer nada. Nós vamos comentar muito isso. E só para dar um introito aqui, uma abertura do programa, que aí a Paloma coloca a sua visão também, não é exagero falar que vivemos em uma epidemia de transtornos dos jogos, ou do jogo, das bets. Fundador do Ambulatório do Jogo, do Instituto de Psiquiatria da USP, Hermano Tavares, cita que com as bets, cassinos online, vivemos o maior boom de casos de compulsão desde os anos 90. No rádio, na televisão, na internet, no campo de futebol, nas camisas dos jogadores, com a presença de jovens, atletas mais conhecidos, todos destacando casas de apostas, entre aspas, esportivas, mais conhecidas como as bets, que são hoje onipresentes, assim como os caça-níqueis online, né? Aquele jogo do Tigrinho e outros jogos aí que você só se vicia e vai à sua perdição. Paloma, bom dia. Desculpa a abertura um pouco mais longa, mas eu queria já colocar isso para os ouvintes, para os nossos ouvintes, para você também, para a gente discutir com muita calma, muita transparência e com o teu conhecimento. Bom dia e obrigado pela vinda. Bom dia, eu que agradeço o convite. É um assunto, um tema muito importante. Nós precisamos trabalhar a consciência para lidar com essas questões atuais. E principalmente, eu acho que os familiares, os pais, exatamente. Os filhos que estão numa idade da segunda infância e da... Eu vou só pedir que você chegue um pouquinho mais perto do microfone. Isso, um pouquinho mais perto para a pessoa te acompanhar bem. Isso, agora eu acho que captar sua voz bem. Isso. Então, eu acho que para as famílias compreender Justo. O uso das redes sociais, o monitoramento, a gestão da família sobre esse aspecto do uso dessas redes, o tempo que esse jovem está usando um telefone e não está... com uma atividade mais dentro do corpo físico, participando com a família de uma atividade, mesmo que seja de lazer, ou dentro do conceito de escola, ou de um conceito esportivo, e por que aquele tempo está sendo tomado a mais para o campo das redes sociais. Sim. E não para o campo das vivências cotidianas Justo. e interpessoais. Então, é um ponto a se observar e que a gente vai falar assim da historicidade desse aspecto que você traz, que é a compulsão por jogos, que está muito manifestada hoje em dia, principalmente entre os jovens. Nós temos muitos influencers fazendo bastante divulgação nas suas redes e monetarizando nas suas redes. Utilizando até crianças, jovens, adolescentes, para explorar isso como imagem. E trazendo um conceito de que o dinheiro vem de uma forma muito fácil. Exato. Você não precisa ter todo se esforçar, esse desenvolvimento se dedicar, educacional, se dedicar aos estudos, buscar uma formação, acordar cedo para ir para a escola, porque tem uma facilidade. Eu, às vezes, estou acompanhando até, não vou falar, mas pessoas que eu atendo e que eles são influentes nas redes sociais. Sim. E aí eu vou observando ali o comportamento deles e eles também estão fazendo um marketing, né? Eles estão trabalhando para uma certa empresa e aí eles vão monetarizando. Olha, estou aqui. E esse monetizar é muito grande. Né? E mostra, olha a minha conta aqui. Olha a minha conta, acabou de cair na minha conta. E essa ideia é uma ideia, digamos que ela traz um lado
muito lúdico para aquele jovem. Transforma aquilo num sonho. De conquista. Você começou a falar sobre a questão do Dia da Habitação, e nós estamos no município em que o crescimento vertical vem de uma maneira não tão, digamos que paritária para todas as pessoas, no sentido de conquista da casa própria. Exato. Aí, por outro lado, a gente vem como que eu posso alcançar esses bens materiais que a nossa sociedade capitalista de consumo nos dita como uma maneira de ser feliz. A felicidade hoje ela está muito ligada ao bem de consumo, ao dinheiro. E, de certa forma, nós vivemos no município que é um município de um custo de vida de padrão médio para alto. Sim. Vai, né, se me permite, que vai expulsando uma faixa da população da cidade para ter que morar em outro lugar, porque o custo de vida é elevado, morar é caro, consumir é caro e os ganhos não são altos. Vivemos num país que o salário mínimo é de R$ 1.412. Nós temos essa base, um salário mínimo de R$ 1.412, uma família que ganha 1 ou 2 salários mínimos e não... A média do brasileiro hoje, de 77% do brasileiro, gira em torno de 3 salários mínimos, somando-se dentro de casa. Não estou dizendo por pessoa. Se fosse por pessoa, aumentaria. Mas não. Mas Santos é uma cidade que é uma cidade feliz, uma cidade que ela se destaca porque a população tem uma grande arrecadação. Mentira. Quando você fala de IDH, eu sempre propus, né, na escolha, na amostragem, na feitura de uma pesquisa IDH, vamos na Vila Gilda, vamos na Zona Noroeste, vamos nos morros, vamos em todos os bairros e vamos ouvir. Eu respeito muito o censo. Por exemplo, o último censo realizado, que há 2 anos, eu não fui ouvido, a Virgínia não foi ouvida. Não passaram onde nós moramos. Não passaram. Então, quer dizer, é uma amostragem, é feito por uma certa quantidade, né? Sim, mas aí você não vai ter uma justificativa correta para ampliar esse horizonte. Uma amostragem real, né? Exato. Há uma avaliação próxima. O próximo não quer dizer que é o certo. Quando a Paloma citou aqui dessa coisa desse sonho de ganhar o dinheiro, né? Preste atenção, eu vou para aquele primeiro intervalo, nossos apoiadores, e vou voltar direto com a Paloma. Vamos lá, Paloma. Quando você pega uma figura conhecida na televisão, eles usam, por exemplo, vários atletas renomados, conceituados, ganhadores, mas isso não é de hoje, isso aí é o sujeito. Vou pegar o exemplo do Vinícius Júnior, que está no Real Madrid. Ele foi muito bem no Flamengo, vai bem na seleção, está no Real Madrid já há muitos anos, luta, inclusive, com a questão racial, que é um crime, é um nojo o que eles fazem com ele, mas não é de hoje. Então, essa estrutura que ele criou, por ele ser assim, ele é um diferencial. Ele tem isso como algo forte dentro dele, mas nem todos são assim. Só que aí é aquilo, a fama, o dinheiro vai trazer com que tantos garotos e jovens acreditem, poxa, eu posso ser igual. E aí o que acontece? Vai-se atrás de uma dessas bets, se investe dinheiro. Inclusive, eu vou citar aqui, para que você tenha uma ideia, o Banco Itaú apontou que entre junho do ano passado, 2023, e junho deste ano, 2024, os brasileiros perderam 23,9 bilhões em apostas. E foram pagos 68,2 bilhões em apostas e taxas que receberam 44,3 bilhões em prêmios. Tá? Só que isso é pulverizado, é muita gente. Tá? Então não significa que você vai ter lucro. E elas não são programadas para que nós ganhemos. Elas não são programadas, são programadas para que você perca. Né? Quando você tem um ganhador, um vencedor, ele é utilizado como um troféu, um exemplo que você vai ganhar também e vai dar certo. Não funciona assim. Tá? E a gente vai discutir muito isso, né? Idade, o percentual entre jovens, a idade, as classes sociais, porque não venha me dizer que, não, é só pobre, né? Que tem essa mania, tem gente que é só pobre. Não, pelo contrário, existem. Eu vou até te dar um exemplo. A grande maioria, ou grande parte das pessoas que eu não gosto nem de tratar assim, mas as mais humildes, você acha que elas têm cartão de crédito com um saldo para gastar? Não. Então a gente vai questionar muito isso
E a gente vai citar também, né? Eu separei várias matérias para que a gente colocasse isso. E vou deixar aqui um viés interessante do governo para a Paloma refletir. Vou tomar até outro café, vou encher de açúcar. Não, açúcar faz mal, né? Sem açúcar. Paloma, você que é uma pessoa que se aprofunda no conhecimento, no estudo, se preparou, a Folha de São Paulo, que é um jornal extremamente sério, publicou uma matéria já dias atrás, eu já havia colocado como um introito aqui no programa e com interesse em divulgar isso, que o governo, o Ministério da Fazenda, teve mais de 250 reuniões com as bets. Qual a derivação desses encontros, do que se extrai? Para regulamentar e regular as casas de aposta online no país. Onde isso vai parar? Arrecadação, impostos, dinheiro que o governo vai arrecadar. Mas ela só teve cinco reuniões e encontros com órgãos de saúde, com pessoas que estudam a vida inteira, estudaram a vida inteira, estudarão a vida inteira, para entender dependência, vício, as consequências e as causas para essas consequências. Não, aí não. E para orientação. A ponto do HC, mais conhecido como Hospital das Clínicas em São Paulo, dizer o seguinte: eu não tenho mais capacidade física, humana, de atender. Então, estamos interrompendo ou deixando de marcar, somente a partir do ano que vem vamos ter essa capacidade. É um hospital referência em São Paulo para atendimento público, porque as pessoas estão extremamente doentes, elas estão ficando cada vez mais doentes. E por quê? A perda o pouco que ela tem, faz com que cresça o endividamento, entra naquela linha do famoso "o nome é sujo", e eu acho tão horrível. O nome é sujo, uma nomenclatura. uma restrição. Eu sempre falo para as pessoas, não utilizem esse termo. Restrição a crédito. Restrição a crédito, endividamento. Mas gostam os companheiros de imprensa? Não, você está negativado com o nome sujo. Para mim, quem está com o nome sujo é o assassino, é o estuprador, é o maníaco. Delito, quem está ali, né, numa violação de direitos, e uma violação não somente moral, mas dentro da questão da legalidade, que aí realmente houve um ato infracional, sim, e a pessoa sujou, digamos, o seu nome. Exato. Mas isso é uma conveniência que o poder público deu, que as instituições financeiras deu. É mais fácil dizer que a pessoa tem um nome sujo, né? Como também não se cita quando um banco, por exemplo, faz um contrato de habitação, já que é o dia da habitação, e você compra o seu imóvel com aquele contrato lindo, maravilhoso, onde a gente coloca lá 1, 2, 10 páginas dizendo, a partir de hoje a Paloma Mello vai pagar X reais de prestação. Ao longo da sua vida. Ao longo da sua vida. Em 30 anos ou 35. 30 anos. Aí a Paloma paga a primeira, paga a segunda, paga a terceira, paga a quarta. E fala, peraí, vai lá conversar com o seu gerente. Fala, mas todo mês a minha prestação não bate com o que está no contrato. Não, é que a gente tem um pequeno reajuste pelo índice inflacionário, a taxa Selic, o raio que eu parto. Tá? Aí aquilo que deveria ser decrescente, não é decrescente. Ele passa a ter um aumento. E aí o que acontece? Quando a gente cita aqui até, por exemplo, os anúncios da Engie Life, da Engie Plus, quando você faz um contrato com a Caixa Econômica que tem 2,50%, 2,5%, 3% a menos que outros bancos, você fala, Edu, você falou que, do meu banco privado, meu banco pessoal, a taxa é 2,5% só, faça a continha isso em 30 anos por mês, quanto vai dar diferença lá na ponta final. Então as pessoas também estão adoecendo nisso, na volúpia de achar que tem que fazer logo e não para. E para finalizar no intervalo, a Paloma com certeza ela vai sorrir. Está uma febre, uma coisa doentia, de dizer assim, eu sigo o meu guru, meu coach, o meu influencer aqui. Influencer do quê? Quando você tem lá uma persona preparada, um nome, seja em qual área for, na economia, no direito, na saúde, na psicologia, que tem conhecimento, e te empresta e te doa de graça isso num vídeo, e te dá, caramba, não tinha parado para pensar nisso, eu estou fazendo isso, se eu não fizer isso, é bom para mim? Ótimo, isso está te influenciando de forma positiva. Agora, pega os jornais todo dia, hoje, por exemplo, 2, abre aspas, influencers estão sendo fiscalizados e procurados pela Polícia Federal, porque criaram umas rifinhas, eles andam de Jaguar, de Land Rover, estão aí com milhões na conta bancária, do quê? Que trabalho? O seu dinheiro, o seu rico dinheiro, ou a sua atenção, que vale dinheiro, para que ele fique rico. Influência do quê? Mal tem uma formação acadêmica e falam estupidez, levando jovens até a vício,
até a suicídio. Há cometimentos gravíssimos na saúde e na inconsciência, porque nós vamos falar muito sobre a questão da consciência. Vamos fazer assim, eu vou ao intervalo e vou deixar o microfone com a Paloma aqui para ela falar bastante, porque eu acho que eu já falei demais. Ela estudou, ela estuda, ela é profissional, eu sou um jornalista, mas eu não posso deixar que as pessoas caiam isso. E só para separar o coach verdadeiro do coach fictício. A Paloma até vai explicar depois. Eu vou intervalo no nome de Muniz hoje. Profissionais seríssimos na área do coaching. Eu mesma fiz um curso com uma profissional aqui da região, extremamente gabaritada, mas a minoria. Eles são a minoria, aqueles que não fazem alarde. Mas são pessoas estudiosas. Isso. E aí é um outro campo de estudo. É o verdadeiro coach. É o verdadeiro coach. E nós não podemos também despersonalizar e despreciar esse trabalho, né? Desapreciar. Na verdade, quando a gente deprecia esse tipo de pessoa, a gente fortalece o falso. Sim. Agora, temos que ter atenção, principalmente porque essas pessoas estão trabalhando para te despersonalizar. É isso aí. É isso aí. E justamente para que você não tenha consciência, para que os teus filhos saiam desse processo de estudo que esclarece, que te traz a lucidez, que te traz a compreensão, e que essa compreensão não vai te enganar, você vai andar com a tua sabedoria e aí vai com as suas próprias pernas. Com as suas próprias pernas, e vai ser muito mais difícil de você ser convencido às coisas que não são boas, que não são Você já imaginou, né, Virgínia, levantar e aí você pega um vídeo de um influencer, ele diz assim, olha, hoje você vai sair de preto, todo de preto, camisa, calça, sapato preto, vai colocar um gel e com cara de mal, porque o mundo está assim. Então você hoje tem que ser um cara mau, você tem que maltratar as pessoas. Se a tua namorada, a tua mulher não te trata bem, existe. Pior que existe. Existe. A gente está vendo hoje aí na questão política, muito esses fatos, essas manifestações que são até realmente preocupantes de saber que esse tipo de personalidade, de persona, influencia uma grande maioria de pessoas e tem o número de seguidores que tem. Então a gente está tendo um termômetro da sociedade. Exato, isso. Quando a gente fala aqui na telinha, você vê uma propaganda séria, ela é bastante informativa, ela tem o seu cunho para isso. Quando você entra numa tela de televisão, de computador, e você tem uma informação que só fica... Sabe aquele negócio do jogo dos bichinhos que está ali na tela, né? Isso é uma grande armadilha, né? E as pessoas falam, caramba, eu tenho uma dívida de R$5.000. Pô, o prêmio hoje aqui, se eu ganhar, dá 100 mil. Olha, ainda sobra 95, vamos sobrar 95 mil. Ela se ilude, aí ela gasta o pouco que ela tem. Se ela tem alguma coisa no cartão de crédito, ou ela tem um crédito, ela vai usar. Inclusive tem uma média aí, dizem que essas pessoas estão perdendo tudo, Virgínia, tem uma média de 3 cartões de crédito. Tem por um período, depois não vão ter mais. E vão deixar de ter o seu crédito. Mas eu vou ao intervalo para a gente voltar com calma, com aquele cafezinho com você. Mandar um abraço para a Dininha, mandar um abraço para o Lúcio Bento, mandar um abraço para o seu Sérgio, lá em Balneário Camboriú, mandar um abraço para o Bento, que sempre nos manda informações de Florianópolis, né? Floripa, terra linda. Mandar um abraço lá para o pessoal que está fora, o Luiz Plácido em Coimbra, em Portugal. Ele que recentemente fez um curso lá na Universidade de Coimbra, famosíssima Universidade de Coimbra, uma das universidades mais antigas do planeta. Mandar um abraço também para Tamires, mandar um abraço para Tainá, mandar um abraço para a Andréia, todo esse pessoal que acompanha a gente, manda bom dia de vários pontos do Brasil aqui e participa conosco. Em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, vai importar e exportar ou precisa de logística, em munizlogistica.com.br. Também Forte Vistoras Automotivas. Você precisa fazer a vistoria do seu carro, é importante, então procure quem tem essa classificação de ótima empresa, que é a Forte, com endereços em Santos, Guarujá, Mogi das Cruzes, São Vicente, na Praia Grande 3, no Boqueirão, na Aviação, na Vila Guilhermina, Santa Branca, Vale do Paraíba, em São Paulo, na Zona Leste, em Itaquera. Também é em G Plus, a qualidade faz a diferença, e tem os residenciais, com o trabalho você consegue o Míconos, tá? Na Ricardo Pinto 63, últimas unidades, faltam só 4 ou 5. Tem o William de Malta, que está sendo construído no Canal 5, lindíssimo também, com toda a qualidade, tecnologia e o apreço que você vai ter da própria construtora, pois a qualidade faz a diferença. Tem o mais recente lançamento, que é esse aqui, é o Bali, com fazenda solar, com áreas de lazer, com fechaduras eletrônicas, com
identificação facial, você se sente muito seguro, garagem para 2 ou 3 carros, depósito individual. E na Prost de Souza, um local muito bom entre a Bartolomeu de Guzmão na praia e Epitácio Pessoa, um pouquinho mais atrás, e você vai ter ali tudo próximo, shopping, supermercado, tudo que você quer com residencial bar. Agora, se você, Edu, eu estou numa faixa iniciando a minha vida, eu não ganho tanto, me ajuda aí, vou ajudar. Vou fazer o papel agora da Paloma aqui como psicóloga. Seu dinheiro não é assim tão grande, você fala, não é, eu não consigo pagar uma prestação tão grande, né? Aí você fala assim, Edu, eu quero até me livrar do meu carro para poder ter minha casa. Nem precisa, mas se você quiser, vamos lá. Você fala, Edu, eu tenho só 30 mil, 35 mil de dinheiro guardado aí nos últimos anos. Não é nada, eu não consigo fazer. Aqui é. Você vai fechar um planejamento com a Angel Life, com a Caixa Econômica, dá esses 30, 35 mil que você tem, vai fechar um contrato de 30 ou 35 anos que você vai definir e você vai parar de pagar. Você não vai pagar depois dessa entrada. Eles vão te separar prestações, ou se você falar, Edu, eu quero pagar em 10 meses, eu quero fazer ali uma divisão, eu consigo pagar para me deixar mais aliviado. Não tem problema, você pode sugerir. Edu, eu podia parcelar em quase um ano essa minha entrada também? Pode. Mas tem juros? Não. É para você facilitar a aquisição do seu imóvel. E mais ainda, Edu, como é que fica depois? Você deu essa entrada, acertou esse seu contrato, você só vai retomar o pagamento sem juros, sem correção que venha para trás, é dali para frente que você vai retomar o seu pagamento, quando você receber as chaves, daqui a uns 32 meses. Aí você volta a pagar o seu imóvel, sem correção, é dali para frente, com aquela taxa que você definiu, né, da Caixa Econômica, com a Angel Life, e você já vai estar morando no seu imóvel. Olha que legal, se livrando do aluguel, o aluguel pesa hoje em dia, te traz aquele problema muito sério de pagar. Então, a Angel Life, do Grupo Angel Plus, convida você a fazer esse tipo de negócio para ser muito bem tratado e para que você possa tocar a sua vida. Eu vou rapidíssimo intervalo, depois eu falo mais de Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, Mecânica Eleomar, M. Rocha Contabilidade, Escola Santista Astrologia. Estou precisando fazer o meu mapa, viu, Virginia? Porque eu estou vendo que eu estou sofrendo pressão aqui. Muita gente não gosta de mim porque eu falo mesmo. Mas tem gente que gosta, a grande maioria acaba gostando, né? Eu vou fazer o mapa para saber o que vem até o final do ano, porque agosto, ó, está indo embora, vão restar 4 meses para terminar 2024, ano que está meio pesado para todos nós também, e a Tintas e Tintas, a loja que mais entende tintas em todo o litoral. Um rápido intervalo, vou tomar aquele café, vou servir o café para você também, e eu volto já com a Paloma e também com a Virgínia aqui no nosso programa ao vivo de Santos para todo o planeta. Não sai daí que eu volto já, mande sua participação, como também o Antônio Santos do Guarujá já mandou bom dia com a dona Miriam, esposa, e disse que eu estou muito certo. Esse negócio de bet só vai ser bom para o governo, para arrecadar. Para a saúde da população é péssimo e para o dinheiro também. Volto já. E Dininha Couto, bom dia, amigos. Alô, Dininha, aí em São Bernardo do Campo, já aproveitando já que está em São Bernardo, no ABC, mandar um abraço para o Rogério Perim, que está aí pertinho dela, está no Demarque, em São Bernardo, e também o pessoal de São Caetano. E vamos a Campinas, ao meu xará Carlos Eduardo, lá em Campinas, e a dona Marisa também está em Jundiaí, terra do vinho também. Volto já. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eleomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eleomar, essa você pode confiar.
Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. A Engelife Construtora, empresa do Grupo ENGE Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Do veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383. 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade ENGE Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. O futuro dos portos brasileiros em debate. Seminário Modernização dos Portos. Lanterna na popa e na proa. 30 de agosto, inscrições gratuitas na internet. @Seminário Porto 2024. Patrocínio Autoridade Portuária de Santos. Apoio Sindifisco Nacional, Estecil Santos e Selfie Logística. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Com o nosso ponto a ponto pela Rádio Star News, pelo Facebook, daqui a pouco também na íntegra já pelo YouTube, mas estamos no nosso site, estamos nas plataformas Rádiosnet e Rádios, no nosso aplicativo próprio, Rádio Star News Santos, e você nos acompanha aqui pelo Facebook. Dá o teu joinha, se inscreva no canal, participe com a gente. Ô Paloma, a gente colocou bastante coisa na nossa entrada, que foi longa, né? Normalmente mais curta, mas não exagere então citar o que que as bets, os jogos online, estão virando literalmente uma pandemia. E quando eu citei que o ambulatório do Instituto de Psiquiatria da USP, através do Hermano Tavares, cita que as bets, os cassinos online, estão vivendo um boom e estão deixando as pessoas doentes, porque
Tem gente que se não jogar naquele dia uma, duas ou mais vezes, não é uma vez só, ele não se sente bem. E ele vai gastando o que ele tem, o que ele não tem, vai se endividando. E aí o que acontece? Primeiro vem a empolgação. Segunda parte, vem o apelo de estar jogando e dizer não. E aí se ele consegue ganhar alguma coisinha, tem gente que ganha uma coisinha. Ele, opa, ganhei. Se eu ganhei R$50, eu posso ganhar daqui a pouco, quem sabe, 1.000, 2.000, 5.000, e vai se empolgando. E não vem o ganho. E aí o que acontece? Ele vai parar no sistema médico. E como ele não tem recurso, o sistema médico, que é o SUS, hoje está impactado. Esse boom, essa pandemia das bets dos jogos online, me parece que é algo muito preocupante. Parece também que o governo está preocupado, pois o governo mais se reuniu para tratar delas, da regulamentação e receber, porque isso vai derivar e vai trazer muitos impostos, né? Mas apenas 5 reuniões com o setor de saúde. Tudo que impacta na questão financeira traz um prejuízo. Eu falo assim, tudo que impacta quando esse impacto ele é direcionado mais ao lucro do que ao bem-estar coletivo, do que ao bem-estar social. Sim. Ele traz uma consequência e essa consequência muitas vezes impacta na nossa saúde mental, no nosso bem-estar social, na nossa subjetividade, na nossa interpessoalidade. Nós estamos falando de um assunto gravíssimo que é a questão da adicção, da codependência. E a gente digamos aqui, eu vou fazer alguns recortes sobre. Primeiro nós temos que pensar o que o nosso consciente na história, na historicidade, quando a gente vem falar em adicto, em drogas, em dependência, o que o nosso consciente nos traz? Ele nos traz uma dependência ilícita sobre drogas psicotrópicas, ele vai trazer sobre as drogas relacionadas às drogas químicas, a bebidas. Então, nós temos esse olhar de que a drogadição, ela está nesse lado obscuro das relações interpessoais. Sim. E aí, por outro lado, ele vai também trazer à consciência a ludicidade, aquilo que, para muitas pessoas, eu não cheguei nesse lado obscuro. Sim, sim. Eu não sou uma pessoa adicta. Exato. Eu não sou uma pessoa dependente. Para mim não serve. Para mim, não. Eu não tenho uma codependência. Sim. Então, primeiro é uma questão assim, ele vai trabalhando a tua consciência de uma maneira em que você não se sinta dependente e você também não tem essa informação do que é codependência. Sim, sim. Porque o que impacta para as pessoas hoje da codependência, a gente vai falar da cracolândia, do uso de drogas psicotrópicas, da medicalização, nós vamos falar sobre as pessoas que estão nesse lado mais marginalizado da drogadição. Mas nós não vamos falar, e nós não falamos muito, sobre outros aspectos de codependência. Então, a gente não vai falar sobre a compulsão, né? A dependência das pessoas que precisam obter um objeto para sublimar algo que não está bem, né? Se a gente for falar assim numa esfera... Muitas vezes, para se colocar no meio social que vive, aquilo vai manter uma imagem, né? Para sublimar algo que tem uma ferida, que não está sendo compensado para si. Exato. Então, nós temos a codependência por pessoas, que também a gente não costuma falar, que é aquele codependente afetivo, e a gente vê muitas questões de pessoas em relações que não são relações tão saudáveis, aí tem esses termos utilizados, relações tóxicas, a codependência afetiva, a fragilidade emocional. Todos esses aspectos, eles vêm de codependências de algum lado na sua vida que você vai sublimar e você vai depender daquele aspecto para, de uma certa forma, o teu inconsciente, ele entende que você está tendo ali um princípio de prazer e satisfação. Sim. E esse princípio de prazer e satisfação, ele também está ligado com uma questão orgânica, que muitas vezes
é a falta de alguma substância que naquela ação ela te traz uma sensação de prazer. Exato. E para você repetir essa sensação de prazer, você vai repetir aquele ato, ou aquele consumo, ou aquela, você vai satisfazer. No caso do jogo, ele ocupa um espaço na tua vida que você ali estava vazio. No caso do jogo, ele é lúdico, ele sublima esses aspectos obscuros, porque ele está atrás de uma tela, essa tela te traz uma imagem de uma sensação de felicidade, inconsciente, que você vai poder ter prazerosa. Prazerosa. Então ele começa a trazer ali estímulos visuais, esses estímulos visuais, eles vão impactar nos neurotransmissores, então você vai começar a sentir uma sensação ali de prazer. E como você colocou, Paloma, aparece algumas pessoas mostrando contas bancárias, olha o que eu ganhei hoje já. As imagens são muito sedutoras. Exato. Então a pessoa, geralmente, ela está no restaurante, naquele restaurante tem todo um aspecto lúdico, exato, de estímulos que vão impactar na sensação de bem-estar, de alto padrão, poder, de mudança de realidade. A gente falou muito status sobre de vida, isso hoje, de status de vida num país que vem, é um país que a gente tem uma discrepância total, na relação de trabalho, na relação de bens, na relação de ganhos. Mas eu não falo somente sobre essa questão da desigualdade, porque isso impacta em todas as classes sociais. O dinheiro, ele já foi provado que ele, lógico, ele vai ajudar a pessoa a ter ali um bem-estar, porque ele traz alguns fatores materiais que nós precisamos. Exato, exatamente. Mas ele não vai impactar numa felicidade plena. Sim. Isso daí você tem que trabalhar a sua consciência, são uma série de questões que no desenvolvimento... Aquela satisfação, se me permite, Paloma, ela é inicial. Ela é inicial. Ela é inicial, mas ela tem um estudo de impacto para que você realmente se torne dependente de. Mas você atende na rede pública também, né? É importante frisar, eu pensei esse trecho aqui, tudo isso, né? Eu citei até a fala de um profissional, um psiquiatra, e eu quero ouvir a Paloma muito, que é uma psicóloga em relação a isso, do Hermano Tavares. Ele cita, tudo isso é visto no cotidiano, num trabalho médico-psiquiátrico, mas também emocional. O psicólogo também pode fazê-lo muito bem e faz. Que assiste a capacidade de atendimento dos grupos de ambulatório, por exemplo, da USP em São Paulo, e ele cita um dos problemas relevantes que nós temos nessa questão. E a Paloma, acho que já vem falando disso em outras ocasiões. Ele fala que ainda não há uma especialidade de tratamento de transtornos com jogos e com esse tipo de situação nos centros de atenção psicossocial, que são os CAPs. Nós temos profissionais, mas eles não têm um setor para isso, né? Mas com a vontade política e administrativa do Ministério da Saúde, pode ser possível capacitar a rede com os profissionais e contratando mais profissionais para atender, porque ele acredita que está se multiplicando com uma velocidade muito grande e os efeitos disso serão pesados para o país, pelo endividamento, pela saúde mental, esses transtornos que vão ser acarretados com isso. Ô Paloma, tem razão, você que vive o dia a dia, você falou da droga, que é a drogadição que é terrível, se somar a droga, se somar o uso do álcool, que também é outro vício que está aí, muita gente não sabe, o álcool está aí, é um vício diário de muita gente. Agora, droga, álcool, agora o jogo? É justamente o que você trouxe, essa perspectiva é de fundamental importância. É o que eu falei no começo. Nós precisamos entender que a drogadição ela não está associada somente ao uso de álcool e drogas e às drogas ilícitas, aos psicotrópicos. Ela está ligada também a essas codependências e a codependência virtual e a codependência tecnológica. Nós estamos tendo uma crescente, principalmente entre os jovens, que estão codependentes ao uso de rede social, codependentes à gamificação, que essa questão dos jogos, eles vêm de um histórico da gamificação. E olha que... Então, é uma despersonalização das relações interpessoais, da relação com o outro,
para uma relação virtual. Isso que você está falando, eu peguei aqui, mando um abraço para o Romildo também lá em Cubatão. O transtorno do jogo, ou o jogo patológico, o jogo compulsivo, são nomes diferentes para designar a mesma coisa. O que é a dependência dos jogos de azar ou da excitação, que até a Paloma citou agora há pouco em relação a isso, das fortes emoções causadas por apostas, por exemplo, né? Já existem jogadores anônimos desde 1957. E o reconhecimento oficial aconteceu em 79 pela Organização Mundial de Saúde. No Brasil, essa realidade ficou mais óbvia com o boom dos bingos na década de 90. E até então era um assunto entre nós, né? Na verdade, entre vocês profissionais, que existia esse tipo de problema. Paloma, o que dá para fazer para tratar de uma população que está adoecendo por conta disso e que ela está atrás de um pano de fundo que é a necessidade social, que é necessidade econômica, que é necessidade de... mas aí você em casa vai dizer assim, pô, Edu, tem muita gente que faz isso por safadeza. É uma opinião, eu tenho que respeitar, mas tem tudo um lado que vocês, na análise, eu imagino os CAPs, né, no Brasil inteiro, se tivessem condição física, técnica, de receber a todos, estariam entupidos, porque com certeza não é uma meia dúzia, não são 2 ou 3, Paloma. Isso é algo que preocupa demais e como nós estamos norteando a vida do ser humano, cada vez mais os valores vão se agregando. Ele quer ganhar mais. O Centro Psicossocial, né, os CAPs, eles precisam... o que eu falo é o avançar das psicopatologias. A gente estava falando no início... Quais eram os formatos de psicopatologias dentro da nossa historicidade na questão da saúde mental? Nós tínhamos, ele trouxe a questão do bingo. O bingo ele foi sublimado, mas muitas pessoas se acometeram de problemas graves de saúde mental, principalmente a população idosa. Os bingo eles traziam ali sofrimento psíquico, codependência também, trabalho precarizado. Isso você concorda, Paloma? Mais vulnerável, mais jovem, menos... Não, eu não penso que seja... eu acho também... O mais jovem, sim. Ele esse leque abre. O mais jovem, sim. Mas o mais vulnerável em termos de questões financeiras, não. Nós temos um alto índice de jovens que são... hoje cometidos ali de uma codependência por gamificação e eles perdem ali a relação interpessoal. Esses jovens acabam ficando com problemas assim, até mesmo da questão da sua rotina prejudicada. Então eles não têm mais o horário começa a ficar se despersonalizando, né, numa rotina diária, não tendo mais interesse para ir para a escola, faltando nas suas atividades. Tem gente perdendo o trabalho, viu, Virgínia? Perdendo o trabalho. Porque ao invés de trabalhar, ele está jogando. Muitos jovens começam a não ter mais relações afetivas com os pais, não tem uma relação afetiva com os colegas. Ficam ali numa despersonalização e numa codependência, aprisionados ali naquele quarto. E muitas vezes as famílias não entendem que esse processo já é um processo de codependência. Esse jovem já está ali acometido a uma adicção. Ele já está com a saúde psíquica comprometida. E quais são esses sinais? Esses sinais eles começam a ser apontados, e a gente vai falar sobre a questão da segunda infância, quando esses pais, às vezes, por uma questão também de rotina, ou uma questão de falta de tempo, precisam organizar ações para dar tempo e atenção a esse jovem, terceirizam aquele afeto para o mecanismo tecnológico. Então você vê, muitas vezes, a criança sendo estimulada a... o pai não dá atenção, mas ele dá o celular ou ele dá um joguinho para aquela criança distrair. Isso você vê no supermercado. Aquele joguinho, ele começa a trazer uma sensação de prazer para aquela criança. Então, a irritabilidade... E bem cedo. Bem cedo. A irritabilidade, ela começa a ser trocada, né, estimulada, compensada por um joguinho. E a gente vai falar assim do jogo hoje. O jogo hoje, mas hoje é uma brincadeira, amanhã não é mais. Aí essa criança começa a entender. Ela está sendo estimulada. Ela sai da ludicidade, ela vai para o operatório concreto. Ela começa a entender que aquele valor faz um sentido. Se ela jogar e ganhar,
R$10 ou se ela ganhar R$20, ela pode ter uma troca. E aquela sensação de prazer, ela vai sendo estimulada organicamente. Aí que vem a questão Alimenta da uma codependência. satisfação Alimenta interna, uma né? satisfação interna. O quanto essa satisfação interna ela é alimentada e esse alimento ele vem também de um estímulo neural. Sim. Que é aquilo que a gente não tá vendo, Exato. mas ele está dando uma sensação de prazer. Tá ali. Tá ali. E é subjetivo, mas esse jovem ele vai começando a entender que o princípio do prazer ele está relacionado a A Sinira do Gonzaga faz uma colocação interessante. Ela diz o seguinte: eu não sei se estou misturando assunto, ela fala: a compulsão por jogos pode ser a mesma satisfação, a mesma compulsão, por exemplo, por compras. Ela diz que tem uma pessoa. Então isso se transforma em algo que vira uma compulsão, não é necessário, não precisa, mas faz. Bom dia, Sinira, obrigado. Sim. A compulsão, o vício, ele tem várias esferas. Ele tem a compulsão por compras, ele tem a compulsão por sexo, ele tem a compulsão por pessoas, a codependência por pessoas. Às vezes a gente vê uma pessoa, ela é codependente ao outro, ela nem entende o que é realmente o amor. E o jogo vira uma compulsão normal. E o jogo, a gamificação, ela é uma compulsão dentro de uma esfera que a gente fala, uma sublimação de algo que está faltando nesse completar do ser. Ô Paloma, vamos fazer aqui uma interpretação. Chega lá uma pessoa com um problema como esse, já virou um vício do jogo. Essa pessoa é casada, tem sua família, tem seus filhos. Ela está se destruindo como pessoa, porque ela criou um vício naquilo, uma dependência. Ela já não tem mais de onde tirar dinheiro, ela tira dinheiro da comida, da conta, para jogar, acreditando que ela vai ganhar e que esse ganho dela vai ser maior do que ela tem em mãos. Isso compromete saúde mental, isso compromete relação dentro de casa interpessoais na família. E destrói uma vida que a pessoa luta com dificuldade, mas luta e consegue do seu jeito. Isso é um problema sério e gravíssimo que vocês da área da saúde mental com certeza vem alertando, vem elencando isso no dia a dia, mas que as autoridades parece que não enxergam. O que nós estamos alertando aqui, e que tem que ficar claro para o telespectador que está nos ouvindo hoje, é principalmente sobre o que você trouxe da dependência. Entender que a dependência, ela não está somente no uso de drogas ilícitas, que né, não está somente nesse processo. Entender que há codependências, que nós precisamos ali, principalmente os pais, na gerência das suas famílias, uma corresponsabilidade sobre essas outras codependências, que elas podem estar camufladas diante de algo que a gente vai interpretar assim: mas o meu filho não é dependente, ele não é uma pessoa adicta, ele não está dentro do estereótipo do drogado, mas ele está já acometido a um vício. Pode ser o vício do jogo, pode ser o vício da gamificação, que pode ser o vício da compulsão de compras, que pode ser o vício da codependência afetiva, que esse trabalho da consciência... E é curioso, né? O Ministério da Fazenda e o da Saúde negaram qualquer negligência em relação à prevenção à ludopatia, que é um vício em jogos. Eles negam, mas os resultados são que o sistema o sistema de saúde de municípios dos estados e do país só tem aferido um aumento, né? Então, enquanto o governo nega, a prática é outra. É ludopatia, esse é o termo, eu até desconhecia, ludopatia, que é o vício em jogos. Nós falamos muito sobre isso, da ludicidade. Exato. Né? Então, vem uma piscina, do lúdico, né, como você citou. Exatamente. É uma codependência a alguns estímulos visuais. Exato. Que trazem uma série de sensações neurais, da psicomotricidade. E estímulos que vão trazer uma sensação de prazer e que aí vai trazendo um vício. Aquela pessoa vai ficando, ao longo do seu desenvolvimento, acometida ali a esse tipo de estímulo. E por que ela está acometida a somente esse tipo de estímulo? Porque ela não experienciou os outros estímulos. E aí eu volto a falar sobre a gerência da família, do uso desses jogos, da gamificação com jovens,
da rotina desse jovem, o tempo que ele fica ali aprisionado numa rede social. Sim. E aí a gente tem um jovem que cresce e se torna um adulto com uma predisposição genética também, biológica no caso, Exato. a esses estímulos, e aí vem esse fator dos jogos hoje. Você falou isso muito bem, me permita até te interromper. Por exemplo, você falou a questão genética. Eu não gosto de jogo. Não gosto de jogo algum. Não jogo nada. Você pode falar loteria esportiva, jogo do bicho, seja lá que jogo for, não gosto. A Virgínia, da mesma forma, não gosta. Paloma, você gosta de algum tipo de jogo? Eu não gosto de jogo e talvez os meus estímulos durante o meu desenvolvimento foram outros. Contrários a isso. Contrários a isso. E olha que interessante e perigoso. Economistas do ICL alertam para um problema além da saúde pública, que já está gerando a legalização das bets. O brasileiro hoje, que é preso a estar na questão das apostas, ele já tem comprometido 2% da sua renda com apostas. 2%. E aí vai aumentando, né? Isso é um dado agora de agosto. Esse dado é de 19 de agosto de 2024. E esse instituto é o Instituto Conhecimento Liberta. O Eduardo Moreira e a Débora Magnana abordaram o problema de saúde pública gerado pelas bets, após o que a Paloma está dizendo aqui, e citam: as apostas esportivas online são liberadas no Brasil desde 2018 e, no entanto, somente no final do ano passado esse mercado foi regularizado. Em 30 de dezembro, o presidente Lula sancionou com vetos a lei que regulamenta as bets. Porém, se a gente for analisar em relação a isso, os brasileiros gastaram cerca de 11,1 bilhão de dólares, não é real, reais, dólares, tá? Aproximadamente 54 bilhões de reais entre janeiro e novembro do ano passado. E aí você vê esse dinheiro sendo gasto. O valor aproximado corresponde a remessas feitas para empresas do setor que atuam no exterior. Além disso, o montante total de recursos no acumulado de 11 meses é maior, por exemplo, do que o movimentado pelas exportações brasileiras de carne bovina no ano de 2023. 9,5 bilhões de dólares, ou seja, 46,3 bilhões de reais. Cerca de 8,9 bilhões de dólares gastos por brasileiros em sites de apostas que, na sua grande maioria, são hospedados lá fora. Não são brasileiros, são internacionais. Eles não destinam um centavo para a área de saúde no Brasil. E o valor, né, dos brasileiros, ou o valor apostado somente no ano passado, passou de 2,2 bilhões de dólares, mais de 10,9 bilhões de reais. Isso se refere à taxa de serviço de retirada pelos sites de apostas. Paloma, olha o tamanho disso, é por isso que fala de uma epidemia, essa doença que você citou, você vem falando. Aí eu vou pedir a tua expertise, o teu conhecimento. Dá para tentar ou dá para solucionar, se não em todos os casos de forma emergencial, como atacar essa questão tão rápida? Porque a gente só vê o dinheiro crescendo, os valores crescendo, o gasto crescendo. E aí vocês da área de saúde não ouvidos. Nós falamos no início sobre a questão do capital, né? Do quanto isso gera uma catástrofe em termos de epidemia. E se a gente for falar em saúde mental e capital, nós temos algo que não é paritário. Sim. Porque nós temos como que é o conceito de investimento público na saúde mental. Isso é, como você trouxe, né? Essas empresas estão investindo, elas estão preocupadas, elas têm essa preocupação? Elas não têm essa preocupação. Não. Vamos falar sobre essa história desses jogos hoje, que não começa aqui. Se a gente falar das redes de telefonia, aquelas jovens que ficavam em casa, alguma mãe que está escutando, algum pai, algum parente vai lembrar sobre Lembra isso. aquele jogo do cavalinho? Você achar a diferença? Vamos conversar com a Mônica, né? Então aparecia na televisão, você quer conversar comigo? Eu estou falando aqui de um personagem. Sim. Mas não tem nada a ver com a questão do Maurício de Souza, não é sobre isso. Sim. Mas vamos falar com o personagem. Aquela criança estava ali solitária, ela não tinha um afeto dos pais, ou a mãe estava trabalhando, o pai estava trabalhando, que os pais precisam aí trabalhar. Esse afeto era sublimado por aquele telefonema. No final do mês, chegava uma conta exorbitante. Era ali um crescimento de jogos. Sim. Então, a gente tem a questão da sublimação dos afetos sobre
essa dependência, esse satisfazer de uma outra forma. Eu falei sobre